Beleza. Bom, então pessoal, ó, nós vamos começar então com a parte de limpeza, preparação e distribuição do ar comprimido, depois principais tipos de rede e a última parte ali já vai para dimensionamento de redes, ok? E aí eu já coloco lá uma listinha de exercício para vocês. Bom, na última aula então pessoal, a gente conversou sobre os principais tipos de compressores, né? Compressores, mas não falamos muito de reservatórios. A gente falou da produção do ar comprimido, né? Mas não falou sobre reservatório, né? E nem como tratar esse ar comprimido aí. Então a gente vai começar a entender agora que a gente tem a produção do ar comprimido, armazenamento, a gente tem que preparar, né? E essa preparação está ligado com o armazenamento aí, né? Para a distribuição desse ar comprimido para os outros automatismos do nosso sistema. Aliás, para os outros não, né? Para os automatismos do nosso sistema. Ok? Então a gente vai perceber, pessoal, que o ar que é liberado pelos compressores, né, o ar que é comprimido lá pelos compressores, ele precisa ficar condicionado, né, para ser usado nos automatismos industriais. A gente viu que isso é necessário, né? Primeiro para a gente ter disponível lá o ar comprimido, né? E outra para a gente não ter o ar pulsado na nossa rede. Né? A gente precisa desse ar armazenado, devidamente tratado, para estar liberado lá para os nossos automatismos. Tá? Então a gente tem como condições de operação, claro, né, pressão e vazão desse ar, e é claro que isso vai estar por conta aí dos nossos compressores, né, a pressão e a vazão, a quantidade de ar comprimido que a gente consegue por hora e tudo mais, né, dado pelo nosso compressor. E aí, né, o controle de impureza, umidade e temperatura desse ar vai ficar por conta da central de condicionamento do ar comprimido, ok? E bom, basicamente, pessoal, a gente vai ter aqui uma separação, né, de uma linha verde. Essa marcação de cores aqui é por onde o ar circula, tá, pessoal? Então a gente vai perceber que a gente tem a entrada de ar aqui pelo filtro do compressor, né? Claro, a gente sempre vai ter um filtro na entrada do compressor, comprimiu, manda para um sistema de armazenamento. E esse sistema de armazenamento pode passar por um resfriador, um outro tipo de filtro, coisa do tipo, né? Retirada de umidade e tudo mais, né? Para ser utilizado nos automatismos, dependendo do automatismo que a gente precisa tocar, certo? Bom, e a gente vai perceber aqui, pessoal, que a temperatura do ar ela acaba subindo, né, conforme a gente tem maior estágio de pressão, né, menor estágio de pressão, né, ou estágios de compressão do nosso compressor. Então percebam que a temperatura de descarga aqui do ar comprimido, né, acaba sendo maior quando a gente tem compressores de um único estágio, né, e vai diminuindo conforme a gente tem maiores estágios. Né. Isso porque a pressão vai aumentando, a temperatura vai mudando com essa mudança de pressão também, certo? Então percebam que conforme o número de estágios vai mudando, a gente tem uma diminuição da temperatura também, ok? Bom, e a gente também percebe, pessoal, que a quantidade de água, quer dizer, a umidade do ar que sai do compressor, também pode estar relacionado com a temperatura, né? Então, se a gente tem uma quantidade de água, de condensado, antes da compressão, de 8.500 gramas por hora, né? A quantidade de água existente após a compressão acaba mudando aí, né? A gente vai perceber isso, certo? A gente pode perceber aqui que a umidade absoluta é de 51 gramas por metro cúbico, né? E a vazão de ar aí vai ser de 143 metros cúbicos por hora. Então a gente percebe, pessoal, que para cada metro cúbico de ar a gente vai ter 51 gramas de água, né? Dependendo de condições ambientes, né? É claro, certo? Então, nos pontos de utilização vai haver uma maior quantidade de condensado. Então, o que eu quero dizer, né?
Conforme a gente vai utilizando esse compressor, né, a gente está pegando o ar do ambiente, né, comprimindo ele, jogando para os automatismos, e conforme vai aumentando essa vazão de ar, eu vou tendo que comprimir mais ar e vou tendo mais água inserida dentro do nosso reservatório e tudo mais, né? Essa quantidade de água aí, pessoal, ela precisa com o tempo ser retirada, tá? A gente precisa tomar cuidado, até porque, né, essa água ela pode ir em pequenas quantidades para os automatismos, entrar na tubulação, e a gente vai ver aí, né, que causa bastante problema, principalmente com corrosão da tubulação, certo? Então, a gente vai perceber aí que nos pontos de utilização pode haver uma maior quantidade de condensado, ou se não, dentro dos reservatórios, tá? Beleza? Também tem um outro requisito que a gente tem que prestar bastante atenção, que são as impurezas do ar que saem do compressor, tá? Dessas impurezas aí, pessoal, é claro que muita coisa vai depender da própria construção do nosso compressor, tá? Então, quando eu falo aqui de resíduos de óleo do compressor, se a gente tiver um compressor a diafragma, a gente não vai ter esse tipo de problema. Ou se não, se a gente tiver um compressor com a pistão, né, mais livre de óleo, nós também não temos resíduo de óleo no compressor, tá? Mas gota de água, poeira, ferrugem na tubulação e outras partículas diversas aí, a gente sempre pode ter. E isso daqui a gente tem que se atentar muito para não degradar ali os nossos automatismos, né? E como consequência da presença de impurezas no ar comprimido, a gente vai ter uma maior corrosão da tubulação, né, nos elementos de comando também, que são as válvulas direcionais, que a gente vai ver nas próximas aulas, e nos elementos de trabalho, que são os cilindros ou os atuadores pneumáticos aí, tá? Nós vamos ter, além disso, desgaste prematuro de vedações, que todas as válvulas possuem vedações, nos próprios atuadores nós temos vedações, um baixo rendimento de ar comprimido, porque se tiver obstrução das válvulas de exaustão, né, a gente vai ter uma redução de velocidade, né, ou mesmo na válvula de entrada de ar dos atuadores, né, um baixo rendimento e tempo de parada de automatismo elevado, tá? Por isso que a gente acaba tendo que tratar o nosso ar aí bem tratadinho em todos esses requisitos, né? Temperatura, umidade e impurezas. Beleza? Bom, então a preparação adequada aí do ar comprimido, pessoal, antes da utilização, vai ser fundamental em sistemas de automação de grande porte por proporcionar maior rendimento, maior produtividade e qualidade do produto, certo? Então, a partir de agora, nós vamos estudar todos os elementos aí pertinentes a uma estação, uma central de produção e tratamento de ar comprimido, certo? Na imagem aqui a gente pode ver, pessoal, que a gente tem aqui no 1, né, um filtro de admissão, ok? Então, lá na válvula de entrada do ar comprimido, aliás, a válvula de admissão do compressor lá, né, a gente precisa sempre, né, ter um filtro. Esse daí é o primeiro filtro que a gente vai ter no nosso sistema, né? É o mais grossão aí, né? Que não vai deixar partículas maiores entrarem, né? E tudo mais, ok? Depois, né, seguindo aqui, um motor elétrico, tá vendo? Que é o motor do compressor, certo? Um separador de condensado, que é esse cara aqui. Então percebam, né, que saindo aqui do compressor, a gente já vai passar por esse separador de condensado, que a primeira umidade que tiver, ela já vai se condensar aqui, eu já posso tirar antes mesmo de entrar no reservatório, certo? O 4 aqui nós temos o compressor, né, que ele está aqui, beleza? 5 nós temos um reservatório de ar, que está aqui. Um resfriador intermediário, que é esse cara aqui, que ele já entra para resfriar o ar de entrada, tá, pessoal? Por isso que ele é intermediário. O 7 nós temos um resfriador o 7 um secador, desculpa, e o resfriador posterior. Na verdade ele está apontando o 8 aqui como resfriador posterior, mas nós podemos ter um secador e resfriador trabalhando aqui já, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Nós podemos ter um resfriador intermediário saindo do compressor e indo para o reservatório,
né? E um secador saindo do reservatório e indo para lá junto com o resfriador, indo para o automatismo, tá? Beleza? Então, ó, na central produtora de ar comprimido, a gente tem que levar em consideração que ela vai ter que ser instalada para fora da fábrica, né? Claro, não tem outro jeito, mas sempre anexa de fácil acesso, certo? Precisa ter um espaço para manutenção, tem que ser, na medida do possível, um espaço isento de poeira, livre de fluxo de ar intenso, então não pode ter aquela ventania e tudo mais, né? Com uma temperatura mais estável possível, você não vai colocar ela no tempo, batendo no sol direto, né? E, é claro, coberto e protegido. Então, dependendo da potência do compressor, a gente pode ou não estar num ambiente climatizado. Se for um compressor muito potente, dependendo da construção dele, pessoal, a gente precisa estar num ambiente climatizado para ter melhor eficiência lá do secador e do... secador nem tanto, né? Mas mais do resfriador, certo? E, é claro, ambiente com isolação acústica, mas isso por conta de normas específicas aí, né, que tratam sobre ruído. Porque a estação aí de produção de ar comprimido é bem barulhenta por conta do motor e do compressor aí. Beleza? Então esse daqui é um exemplo, pessoal, de uma rede aí de ar comprimido, né, bastante sofisticada, né? Vocês percebam que a gente tem aqui, ó, dois compressores grandões, provavelmente dois compressores de parafuso aqui, né? E eles entram aqui num secador e resfriador, tá? E daqui eles vão para o reservatório, ok? Do reservatório a gente tem saída para os automatismos. Aqui provavelmente, ó, é um bypass, tá? Quando eles precisarem fazer manutenção desse cara aqui, eles fecham a linha, né? Ou jogam direto para os automatismos para não parar a produção, né? E depois eles fazem a manutenção daqui para frente, certo? Ou se não, se quiserem fechar tudo para fazer manutenção, eles conseguem. Beleza? Esse daqui, vocês vejam, pessoal, que é uma central produtora de ar comprimido bastante sofisticada, né? Ela é bonitinha aí, está num espaço coberto, não é um ambiente com temperatura controlada, mas não espera-se sofrer variações de temperatura muito elevadas, ok? Eu não estou vendo vocês aí. Começando agora, acho que não vai passar a primeira lista. Ah, isso. Eu não estou vendo vocês aqui, pessoal, mas por favor, se vocês quiserem fazer alguma observação, coisa do tipo, tá? Vocês me chamem aí, tá bom? Mas por enquanto essa primeira parte é só falar assim. Então, ó, os componentes típicos aí de uma central de preparação. Desculpa, tem um corno aqui com uma moto aí. Bom, parou. Os componentes típicos, então, de uma central de preparação de ar comprimido, né, eu só mudei a imagem aqui, né, coloquei uma imagem um pouco mais clara aqui para vocês. Então, o número 1 aqui, o filtro, né, compressor, reservatório, motor elétrico ou a explosão, certo? Filtro de admissão, que é esse filtro aqui, resfriadores, secadores e separadores de condensado, ok? A gente percebe aqui, ó, que a gente tem o nosso filtro, certo? O nosso compressor mesmo, né? Beleza? Aqui um resfriador intermediário, por exemplo, né? Aqui um separador de condensado, o nosso reservatório, ok? E o secador, ok? Aí aqui é claro, né? A gente pode ter um outro separador de condensado aqui, coisa do tipo, e vai para o nosso automatismo, beleza? Então, ó, vamos destrinchar cada um desses elementos aí da central de produção de ar comprimido, né? Para a gente entender qual é o papel de cada uma no nosso automatismo, lá na nossa rede de ar comprimido, tá? O reservatório, pessoal, o próprio nome já diz, né? Ele armazena o ar comprimido para utilização pelos automatismos. A dimensão dele vai depender de fatores como volume de ar entregue pelo compressor, consumo de ar pelos automatismos, tamanho da rede pneumática, o tipo de compressor e o ciclo de regulagem utilizado e a queda de pressão admissível na rede de distribuição. Então percebam, pessoal, que nada adianta eu ter um reservatório muito grande com um compressor que não supre
aquele volume de ar que o reservatório consegue armazenar, tá? Então, se eu tenho um consumo muito grande de ar pelos automatismos, eu preciso ter um reservatório muito grande, mas também um compressor que consiga suprir essa necessidade do nosso reservatório o mais rápido possível, né? Porque se a gente tiver um gasto elevado um consumo elevado de ar comprimido e a gente não consegue suprir com um compressor rapidamente, nós vamos ter lá perda de pressão na nossa linha, né? E é por isso que a gente tem que considerar então a queda de pressão admissível, ok? Então o compressor precisa conseguir encher rápido esse reservatório para que essa queda de pressão admissível aí não alcance níveis que a gente não consiga suprir, certo? E a gente vai perceber que geralmente, né, pessoal, em reservatórios aí bastante grandes, a gente vai ter manômetros, né? Algum manômetro a gente tem que ter lá para saber a pressão no nosso reservatório, né? Uma válvula, um registro aí, né? Pode ser de entrada, né? Pode ser na entrada ou na saída, ou em ambos, né? Entrada e saída, né? Então uma entrada de ar com uma saída aqui. Uma placa de identificação, né? A número 5 aqui, falando o que é aquele reservatório, quanto que ele armazena e tudo mais. Uma válvula de alívio, que é essa daqui, número 6, que a gente precisa dela como uma segurança a mais, né? Além do nosso pressostato lá no compressor, né? A gente vai precisar ter uma válvula aqui, porque se aquele pressostato do compressor falhar e continuar mandando ar comprimido aqui para o nosso reservatório, esse cara entra em ação e não deixa esse bichão explodir, né? Tem uma escotilha aqui para inspeção, né? Número 7 aqui. E também um dreno. É claro, o dreno, né, pessoal, para a gente poder tirar o condensado de dentro do nosso reservatório. Beleza? Reservatório tranquilo, né? Os componentes do reservatório aí tudo bem, né? Quase todos os reservatórios têm um manômetro aqui para a gente ver qual que é a pressão que tem. É claro, a válvula de pressão lá, né, o pressostato, ele vai estar lá no reservatório também, né, mas ligado com o compressor, claro, né? E esse manômetro aqui pode estar sendo só como um indicador. E esse cara aqui é uma válvula de segurança a mais, ok? Também é um pressostato, mas é um pressostato que já joga direto para a atmosfera, tá? Bom, beleza, né, pessoal? Esse daí tá tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Bom, outro componente que a gente vai ter na nossa rede de ar comprimido é o desumidificador, tá? Bom, como eu falei, pessoal, tem automatismos aí que a gente precisa ter um nível de umidade do ar comprimido um pouco mais baixo, tá? Se a gente tiver níveis muito elevados, a gente vai ter maior desgaste aí da rede, né, com corrosão e tudo mais. E com o tempo, né, a gente vai perceber que nós vamos perder capacidade de armazenamento, porque tem muita água lá dentro do reservatório, coisa do tipo, tá? E a gente usa os secadores ou desumidificadores para fazer o trabalho de retirada de umidade do ar após a compressão, certo? É sempre depois da compressão, certo? Isso daí para reduzir a formação de condensado, né? E aí nós temos 3 tipos de secadores disponíveis aí, tá? O secador por absorção, o secador por adsorção e a secagem a frio, certo? Eu vou mostrar as 3 aqui para vocês, ó. A secagem por absorção, ela é um processo puramente químico, onde o ar é conduzido através de um material absorvente, que pode ser sílica, coisa do tipo, tá? Sílica ou um outro material aí absorvente, tá? Ele tem uma construção em instalação simples, né? A gente só vai precisar, é claro, da manutenção em trocar essas pastilhas secantes com o tempo, porque elas vão perdendo essa capacidade ao longo da utilização, né? Uma vantagem é que não precisa de energia suplementar. Entra o ar úmido aqui embaixo, né? Estão vendo? Ó?
ele entra por aqui por baixo, passa pelo material de secante, né? E sai seco lá em cima, né? Tem um desgaste mecânico muito baixo, né? Quase que insignificante. A troca do material de secagem de acordo com a utilização, que é mais ou menos de 1 a 3 vezes por ano. E a substância utilizada, cloreto de cálcio, cloreto de lítio e dryolite, né? Que é aquelas bolinhas brancas que a gente vê por aí, né? A tal da sílica. Beleza? Então, pessoal, esse cara aqui, ó, percebam que ele é só uma... Imaginem um tubão onde entra ar úmido por baixo e sai o ar seco por cima. E conforme esses caras aqui vão saturando, eles vão pingando aqui, né, a água. E nós temos a concentração de condensado aqui, que a gente acaba por fazer a drenagem, tá? E aí percebam que a gente tem que trocar esse material de secagem de 2 a 3 vezes por ano. Beleza? Puramente químico aí. Agora, o processo de adsorção, ele é um pouco mais diferente, né? Ele é um processo físico, onde as moléculas de água são retidas na superfície de um material adsorvente, poroso ou granulado, ok? O ar comprimido ele é conduzido por uma camada seca de quase 100% de óxido de silício e é um processo regenerativo. Quando o material fica saturado, vai ocorrer a liberação da água pela passagem de ar quente. Beleza? O processo acaba ocorrendo em 2 camadas e o controle é feito por válvula. E enquanto uma câmara está secando, a outra está regenerando. Então percebam, pessoal, ó, que a gente vai entrar com ar úmido aqui, vai secar esse ar úmido e vai sair seco para o lado de lá. Na hora que esse cara começa a ficar muito saturado, eu começo a jogar ar quente aqui para secar essas partículas adsorventes, né? Adsorventes, ok? E ligo o outro. Então eu vou fazendo esse controle por válvula, tá? A vantagem é que a gente tem menos parada de serviço por conta do processo de regeneração, né? A gente tem 2 câmaras trabalhando, ok? E a gente consegue, enquanto uma está regenerando, a outra está fazendo a secagem, ok? A gente vai perceber que esse processo aqui é um pouco mais caro, né? Porque a gente tem como se fosse 2 câmaras aí funcionando juntas, né? Enquanto uma está regenerando, a outra está secando. Mas a gente não tem que ficar trocando o material secante aqui, né? É diferente aqui. Então a gente consegue reaproveitar muito mais. Beleza? Essa é a secagem por adsorção. E a secagem por resfriamento a frio, ela é bem bacana, né? Porque secador por resfriamento, o ar acaba sendo resfriado pela passagem, quando ele passa por um trocador de calor, até o ponto de degelo, certo? E o ponto de degelo é uma temperatura que ocorre a condensação do vapor de água, ok? Então não é uma temperatura muito baixa e nem uma temperatura alta, tá? É um geladinho, certo? E aí o que acontece, pessoal? Acontece que aquelas partículas de água que estão lá dispersas como vapor no meio do ar, elas acabam se condensando nesse cara aqui, né? E o condensado passa por aqui e é retirado por um dreno, ok? Então, ó, a água condensada fica separada do ar comprimido em um separador e, além de remover a água, provoca no compartimento de resfriamento a emulsão com óleo lubrificante no compressor, o que facilita a remoção, certo? Então, ele vai condensando, né, e acaba misturando aqui com o óleo do compressor, o que deixa a retirada mais... a retirada da umidade um pouco da água, né, um pouco mais eficaz. Então percebam, pessoal, ó, que a gente vai entrar com o ar frio aqui, né? Desculpa, o ar úmido aqui, tem um pré-resfriador, certo? Esse ar comprimido vai descer aqui, onde tem um resfriador principal, tá? Esse condensado, o ar vai descer por aqui e vai voltar como ar seco, e o condensado vai ser separado para o lado de cá,
tá? Então vai passar o ar aqui, a água vai decantar para o lado, como se decantasse para o lado de baixo, tá? A gente tem separação de água e o ar vai subir. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? E aqui a gente tem o sistema de refrigeração, né? O sistema de refrigeração é como se fosse uma geladeira, tá, pessoal? O funcionamento é bem parecido com o de um ar-condicionado, tá? O ar-condicionado, quando a gente deixa ligado, ele não vai pingando água para fora. Essa água aí é do ar que foi retirado, né? Ele foi retirado, aí foi lá para fora, certo? Lá para fora, ele passa pelo compressor e o condensador lá fora fica geladinho. E o condensador lá fora, ele está no ambiente, né? Então, o ar ambiente, como tem água, né? Ele entra no condensador, assim, no condensador do freon, aqui do ar-condicionado, né? A água condensa e vai pingando pelo tubinho que tem ali do ar-condicionado. É o mesmo princípio, tá? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é o mesmo princípio. Deixa eu fechar isso aqui. É o mesmo princípio, tá? Conseguiram pegar a ideia? É como se fosse um ar-condicionado isso daqui. Beleza? E o ar comprimido aqui acaba saindo um pouco mais, com a temperatura um pouco mais baixa também. Ok? Ok. Professor, eu fiquei mais com dúvida na parte do óleo. O que acontece com ele? Então, o óleo aqui, na verdade, né, é como se fosse no ar-condicionado também. Na verdade, eu não sei se eu me equivoquei aqui, né? Mas o óleo aqui, ele é usado para lubrificar o sistema de... Não é nem o óleo, tá? É o freon, no caso aí. Oi? É do compressor? Isso, do compressor. Eu acho que, além de remover ar, provoca uma emulsão com óleo lubrificante. Não. Isso daqui, na verdade, é assim, Kaique. O freon, na hora que a gente comprime ele ou descomprime e tudo mais, para ter essa mudança de temperatura, ou ele é líquido ou ele é gasoso, né? E na hora que a gente comprime ele, que ele é líquido, ele acaba sendo usado como lubrificante do compressor, tá? Então, eu não sei se isso daqui é muito antigo ou se é assim ainda, tá? Porque geralmente nos motores mais atuais aí, mesmo de geladeira ou de compressor de ar-condicionado, a gente tem o óleo, a gente fala óleo lubrificante, mas é o próprio freon que passa lá pelo motor, né, pelo compressor, e faz a lubrificação. Mas ele não é um óleo mesmo, né? É um líquido lá, uma viscosidade um pouco maior, né? Mas por conta da temperatura dele que está mais alta. E quando abaixa a temperatura ele vira um gás lá e fica desse jeito. Eu acho que eu não me coloquei muito bem aqui nessa frase aqui não, tá? Mas o compressor que você fala também é o da refrigeração, né? Isso. Para refrigeração. Pensa isso daqui, ó, é como se fosse um ar-condicionado. Mesmo, né? Geladeira, ar-condicionado, é o mesmo princípio, tá? Na geladeira, a gente vê esse cara aqui, né, esse compressor de refrigeração, aqui ó, é como se fosse o congelador. Se a gente ficar abrindo o congelador toda hora, não vai congelar lá, formar gelo. Aquilo lá é o ar que entrou, condensou ali na parede do nosso congelador e congelou. Tá? Só que aqui a gente não tem uma temperatura tão baixa a nível de congelar. É uma temperatura um pouquinho mais alta para a gente ter o derretimento da água e ela ir escorrendo para cá. Mas basicamente é isso, tá? Entendi. Eu acho que aqui eu não me coloquei muito bem, não. Então não necessariamente mistura com o freon, não, com o óleo. Beleza? Ficou mais claro aí, pessoal? Ficou. Acho que sim, né? Bom, além dos secadores, então, eu acho que eu não coloquei a simbologia do secador aqui, hein? Coloquei, tá aqui, ó. Simbologia do secador, tá? Esse daqui, ó, reservatório de ar, simbologia do secador é um triângulo com 2 risquinhos aqui. Beleza? Bom, agora a gente vai para os resfriadores, certo? Então a quantidade de água contida no ar comprimido diminui com a temperatura, certo? Então os resfriadores aí têm a função de resfriar o ar
para reduzir o seu teor de umidade também, né? Então esse cara aqui, ó, ele até acaba funcionando como resfriador e secador, tá? São compostos por trocadores de calor, claro, né? E conseguem retirar cerca de 75 a 90% da umidade do ar. Então, os resfriadores acabam sendo tanto secadores quanto resfriadores, tá? O problema é que eles são mais caros, tem um consumo de energia muito maior, porque a gente está falando como se fosse um ar-condicionado ligado o tempo todo, ou uma geladeira, tá? Por isso que o secador é separado, aí eu falo separado, né? Mas vocês percebam que esse cara aqui já está um pouquinho antes, né? Logo antes dos resfriadores por conta disso, ok? Então percebam que a gente resfriar a água, o ar comprimido, a gente também vai conseguir retirar a água desse ar comprimido, beleza? Então, basicamente é isso daqui também, tá, pessoal? Resfriador é basicamente isso daqui, né? Que a gente discutiu aqui nos secadores por resfriamento, ok? Ele faz 2 trabalhos de uma vez só, mas só que quando a gente está falando só de resfriador, a simbologia acaba sendo outra aqui, ok? Bom, filtro de ar. Os filtros de ar, pessoal, eles têm a tarefa de remover do ar comprimido impurezas que possam estar contidas na água condensada ou mesmo no processo de compressão lá do compressor, certo? Então, o ar comprimido é colocado em rotação por fendas condutoras, né? Esse tipo de filtro de ar, ele já não é aquele filtro que está lá na válvula de admissão, certo? Do nosso compressor. Ele já é um filtro que está mais à frente na linha, que a gente pode colocar tanto na entrada dos automatismos, quanto um grande na saída do próprio reservatório ou na saída do nosso compressor, né? Mas é mais indicado, né, colocar sempre na entrada do nosso automatismo, certo? Então, o ar comprimido é colocado em rotação por fendas condutoras e a rotação do ar elimina partículas maiores que se acumulam na parede inferior do filtro e a umidade do ar fica armazenada no copo desse filtro, certo? Partículas menores vão acabar sendo retidas pelos poros do filtro, né? E esses filtros têm entre 30 e 70 microns, chegando a 3 microns em casos especiais, certo? Elas podem ter um dreno manual ou automático. E os copos geralmente são de policarbonato ou metálico, isso quando a gente tem pressões maiores. Policarbonato, eles são transparentes, aguentam temperaturas entre 10 e 53 graus, pressão máxima de 10,5 bar ou 150 psi. Já os de metal, eles não são transparentes, então a gente não consegue ver o condensado lá para limpar. Funcionam com temperaturas entre 10 e 75 graus Celsius e uma pressão máxima de 17,5 bar. Devem ser instalados o mais próximo possível dos automatismos. E são esses caras aqui, ó. Tá? Vocês já devem ter visto eles em algum lugar. Então o que acontece, né? A gente vai perceber que o ar entra por aqui, pessoal, ó. Ele vai pelo lado, né? Entra nesse filtro aqui, ele começa a girar. Por conta da construção do filtro, o ar vai meio que girando lá dentro, né, do filtro, e a gente tem a saída por aqui. Conforme nós vamos tendo umidade, ela vai caindo para o lado de baixo do reservatório, certo? E o ar seco e limpo, né? Quando eu falo seco, esse cara não tem a função de secar, mas ele retira alguma umidade, óleo, coisa do tipo, dependendo do elemento filtrante aqui que tiver, certo? Então, ó, percebam, pessoal, que a gente tem um dreno manual, que está no ar, que a gente desaperta aqui, né, e sai a água. Tem um defletor interior. Cadê o defletor? Está aqui, ó, tá vendo? Com essas ranhurinhas aqui, que já fazem uma certa filtragem. O copo, que é esse cara aqui de fora. Um defletor superior, que é o D, que estão aqui, né, pelos lados. Tá? Um orifício de entrada, saída e um elemento filtrante, que é o F, que está aqui no meio. Ok? Esse elemento filtrante pode ser uma pedra porosa ou coisa do tipo. Tá? Pode tanto ser pedra quanto ser uns filtros de aço inox que também tem. Isso depende da construção do nosso filtro de ar aí. Tá? Só que esses pequenininhos aqui, pessoal, eles são sempre colocados
na entrada do nosso automatismo, beleza? E percebam que esse daqui não tem válvula de regulagem de pressão, tá? A gente não está falando disso, beleza? Com dreno manual, com dreno automático. O dreno automático funciona por ele mesmo, tá? Quando ele percebe que está cheio aqui, a pressão dentro dele aumenta e aciona o dreno aqui. Então, é só por isso, tá? É só assim mesmo. Beleza? Ficou claro isso daqui? Acho que sim, né? Certinho. Beleza. Ainda sobre filtros de ar, né? Aspectos de manutenção. De acordo com o tipo de compressor utilizado, com o consumo do ar pelos automatismos e com a porosidade dos elementos filtrantes, os filtros vão exigir maior ou menor manutenção, tá? E essa manutenção implica em remoção do condensado através da válvula de drenagem, somente com filtros manuais, e substituição do elemento filtrante. A gente tem lá na escola, né, esses filtros, substituição do elemento filtrante. Não, né? A gente não tem. Primeiro que a gente usa pouco e segundo, né, pouco dinheiro para isso. E o filtro de ar aí, ele acaba tendo que ser verificado sempre que ocorrer a redução de vazão de ar comprimido, tá? Só que assim, pessoal, se a gente tiver redução de vazão, quer dizer que a gente tem uma obstrução do elemento filtrante. Então a gente tem que trocar o elemento filtrante. Se a gente tiver a gente ainda tem vazão, mas o elemento filtrante tá bom, quer dizer que eu não tenho problema com o filtro em si, mas eu sempre tenho que olhar para o dreno, né? Se o dreno estiver muito cheio, vai atrapalhar ali no funcionamento do nosso filtro também, beleza? Aí aqui eu trago algumas imagens de alguns tipos de filtro aí, né, que vocês podem encontrar por aí. Esses são ainda bem antigos, né? A gente tem uns outros diferentões aí da Festo, que mais pra frente, quando eu estiver falando de válvulas, eu vou mostrar também, porque eles acabam sendo uma válvula de controle de pressão. Tranquilo? De ar. Então esses são os nossos filtrinhos. Percebam que tem um defletor aqui embaixo, né? O condensador aqui, o copo condensador e tudo mais. Beleza? Bom, e aí a gente tem os nossos reguladores. Aí assim, pessoal, o sistema de produção de ar comprimido, ele atende a demanda de ar para vários equipamentos pneumáticos. Só que a pressão ao longo da rede varia de acordo com o consumo de ar. Então, se eu tenho um automatismo bem próximo ali da nossa rede de ar comprimido, né, eu posso ter uma pressão maior no começo da linha do que no final. Então, talvez eu precise de válvulas reguladoras de pressão, certo? Para a gente deixar a pressão reguladinha ali para aquele determinado automatismo, para não danificar e coisa do tipo, tá? E por que eu já falei sobre esses reguladores próximo dos filtros? Porque geralmente nós já temos reguladores acoplados ao filtro, tá? Por isso também que a gente coloca um filtro na entrada de cada automatismo, para a gente já ter uma regulagem da pressão, né, que está entrando para esse automatismo, e também ter uma filtragem, tá? Então, a válvula reguladora de pressão, ela tem a função de compensar automaticamente o volume de ar requerido pelos automatismos, certo? Manter constante a pressão de trabalho, né, a pressão secundária, independente das flutuações de pressão da entrada, que é a tensão primária. E quando acima do valor regulado, a pressão primária deve sempre superior à pressão secundária, tá? E vai funcionar como um elemento de segurança do circuito também, né? E como que funciona esse regulador aqui, né? A gente vai setar lá uma determinada pressão, né? E ele acaba por manter essa pressão na saída, ok? Então olha só, a pressão primária deve ser maior que a pressão secundária, é claro, né? Porque a gente está tendo uma tomada de pressão aqui desse lado esquerdo e uma saída pelo lado direito. Então a pressão de entrada sempre vai ser maior que a pressão de saída, certo? A pressão vai ser regulada por um diafragma, né? Que é esse número 1 aqui, ó, tá vendo? E de um lado do diafragma atua a pressão de saída, do outro atua uma mola, tá? A força vai ser regulada pelo parafuso de regulagem. Então, a gente vai regular essa pressão aqui e conforme vai aumentando, essa mola vai atuando mais ou menos. Então, a gente acaba por ter um controle dessa pressão de maneira mecânica, tá? O aumento de pressão na saída, o diafragma move-se para baixo
e ocorre a restrição da passagem de ar, ou até um fechamento total por intermédio do obturador. Tá? A pressão é regulada pelo volume passante. Então, essa pressão, se estiver variando, o diafragma vai variar junto com ela, meio que corrigindo essas flutuações de pressão para sair uma pressão regulada do lado de cá. Tá? Funciona como uma válvula também, de fechar e abrir? Funciona, mas ela é mais utilizada como regulagem de pressão. Tá? Um aumento na demanda de ar provoca a redução da pressão, fazendo com que o diafragma se mova para baixo e a pressão aumente. Beleza? Aqui ficou claro esse, pessoal? Tá beleza? Beleza. Então tá. Bom, manutenção desses reguladores, né? Nunca limpar o regulador com estopa e sim com pano macio que não solte fiapos. Observar se a tela do filtro interno não está obstruída. Verificar a face de borracha do obturador, o disco, né? E se possuir marcas profundas demais ou estiver deslocado da posição, substituir todo o conjunto haste-disco. Tá? Verificar a extremidade da haste, se houver arranhada ou marcada, proceder como acima. Inspecionar o O-ring, né, que são as vedações, né, no orifício central do diafragma, para eliminar possíveis resíduos de impureza. E se tiver marcado ou mastigado, tem que substituir. Não havendo possibilidade, troca o diafragma. Tá? Sempre inspecionar o diafragma, se tiver rachaduras, tem que substituir. E sempre inspecionar a mola, se o parafuso de compressão da mola não está espanado ou coisa do tipo. Tá? E aí a gente vai ter algumas válvulas reguladoras de pressão sozinhas. Tá vendo? Ó? Essa daqui separada desse cara. Agora, a gente também tem o filtro regulador, certo? O filtro regulador, pessoal, a gente já vai ter então uma regulagem de pressão junto com uma filtragem, tá? Então, acoplado a esse filtro aqui, nós temos aquele diafragma com a mola aqui para a gente regular a nossa pressão, né? Que a gente vai ter indo para o nosso automatismo, né? E é claro que aqui embaixo a gente vai ter o nosso reservatório para condensado, ok? Bom, e o lubrificador, né? Que é o último cara aí para fazer o conjunto disso daqui, ele acaba por ser um elemento não sempre usado, tá? Porque tem sistemas pneumáticos que não precisam de lubrificação, mas a grande maioria precisa. Então, os sistemas pneumáticos, seus componentes são compostos, né, por partes móveis que estão sujeitos a desgaste e, consequentemente, inutilização. Então, para reduzir esses desgastes proporcionados pelas forças de atrito, os equipamentos periodicamente devem ser lubrificados, né? E aí a gente pode lubrificar eles por meio do ar comprimido, certo? Mas depende também do automatismo. Se a gente estiver falando de indústria alimentícia, né, a gente precisa de uma coisa específica, tá? A lubrificação por meio do ar comprimido é a mistura do óleo ao ar para que ocorra a lubrificação das partes de contato com o ar, certo? E o processo de lubrificação acaba tendo que ser controlado para que não ocorram obstáculos à passagem de ar, problemas nas guarnições e outros problemas por conta dessa lubrificação. E o meio mais prático de realizar a lubrificação é através de lubrificador, ok? E como é que funciona o lubrificador? Ele é basicamente, né, um tubo de Venturi, certo? Então, a passagem de ar comprimido aí ocasiona uma diferença de pressão. Vocês já devem ter visto isso daqui em instrumentação ou fenômenos de transporte lá, né? Mecânica dos fluidos, na verdade, né? Isso. Então, né, aqui do lado de cá do tubo de Venturi, a gente vai ter uma maior pressão, enquanto no meio aqui dessa estricção a gente tem uma menor pressão, certo? Então, conforme vai aumentando essa pressão, a gente vai tendo liberação de óleo aqui para a linha, né? E vai liberando para o lado de lá, certo? Então o óleo começa a gotejar no tubo de Venturi e começa a ser nebulizado, né? E forma uma nuvenzinha de óleo ali,
tá? É claro, né, pessoal? Não é o mesmo óleo de lubrificação do motor, né, lá do compressor. Ah, Raul, você podia, então por que você está tirando o óleo do ar lá, né, fazendo filtragem e aqui você está lubrificando? Não, esse óleo aqui, ele é diferente, tá? Esse óleo é para os automatismos, é diferente do óleo utilizado lá no compressor, ok? E aí está aqui o nosso filtro, né, o nosso lubrificador. A gente vai perceber pelo sistema aqui que vai haver um gotejamento de óleo aqui pela válvula de cima, né, conforme a passagem de ar comprimido aqui, certo? E a gente vai ter também, pessoal, um reservatório de óleo aqui, onde a gente tem, por conta dessa diferença de pressão, né, entre entrada e saída, a captação de óleo aqui, tá? Então a gente entra com o ar, certo? O ar faz uma pressão aqui dentro da câmara, joga óleo para cima e faz gotejamento na saída, tá? É basicamente isso que o lubrificador faz. E é claro, né, faz um gotejamento, não sai óleo a reviria aqui não, tá? E a gente conhece os lubrificadores como esses carinhas aqui, né? Eles parecem muito com os filtros, ó, mas não é igual, tá? Eles parecem, tá vendo? Mas o filtro ainda tem essa parte de baixo aqui, ó, mas os lubrificadores não. Agora, é claro, né, que a gente não usa os três separados aí. A gente pode usar, mas hoje em dia, né, a gente já tem os chamados lubrifil, né, que é lubrificação, filtro e regulagem ainda de pressão, tá? Então, separadamente aqui, a gente olha o filtro, a regulagem de pressão. Da regulagem de pressão a gente tem lubrificação. E é claro, né, a gente tem que fazer nessa etapa aqui, porque a gente vai ter uma filtragem de impurezas vindas da rede, depois um controle da pressão aqui por meio da válvula, e com a pressão controlada a gente vai lá e lubrifica esse ar limpinho. Já veio limpo, né? Daqui já tem que vir mais ou menos limpo. Quando ele passa pelo filtro, ele tira aquelas impurezas mais finas, joga para o regulador de pressão e aí, por fim, faz a lubrificação, tá? Então, por isso que chama lubrifil. Nós temos lá na escola também, né, os lubrifios, né? A gente tinha principalmente no laboratório de instrumentação, né? E na maioria dos automatismos aí são eles que são utilizados, beleza? E, né, falando aí sobre os lubrificadores, né, tem algumas consequências, então, de uma má preparação do ar comprimido. Um rápido desgaste das peças, eu acho que a gente já falou anteriormente, né? Formação de gotas de água, acúmulo de água no lubrificador, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Velocidade lenta nos elementos de trabalho. Os silenciadores aí das válvulas acabam se sujando muito mais, né? Se a gente tem muita lubrificação. Diferença de velocidade de resposta dos componentes. E os cuidados gerais que a gente precisa ter de preparação do ar comprimido é com condensado no filtro de ar, porque se a gente tiver muito condensado no filtro de ar, esse condensado pode subir, né, e pode misturar com o óleo lá do lubrificador, com o elemento filtrante do filtro de ar, com o ajuste do regulador de pressão, ajuste do lubrificador de ar, aplicação de óleo correto, tá? A gente não pode colocar qualquer óleo para lubrificar os automatismos, e atenção ao sentido de fluxo da unidade de manutenção, que é o lubrifil, tá? Sempre tem que entrar por um lado, vocês já viram por quê, né? E sair pelo outro. Se você colocar o ar no sentido contrário aqui, você vai estar fazendo uma lambança no teu automatismo aí. Beleza, pessoal? Então, até aqui, pessoal, vocês veem que foi 33 slides só de falação mesmo sobre os principais componentes aí que a gente precisa nos atentar durante principalmente a distribuição do ar comprimido, né? Mas até agora a gente não estava falando propriamente da distribuição, a gente estava falando sobre componentes importantes para a distribuição do ar comprimido, certo? Agora a gente vai falar mesmo da distribuição do ar comprimido, tá? Então vocês vão ver que a gente vai falar de dimensionamento e tem algumas continhas meio chatas aí. Assim, são contas simples, tá? Mas que precisa seguir um passo a passo.
E eu dou passo a passo nos slides aqui e depois eu deixo como tarefa vocês reproduzirem isso. Tá? Então a distribuição do ar comprimido por meio de rede tem a função de levar o ar comprimido da central geradora até o local onde estão os automatismos. Certo? E alguns fatores importantes são dimensionamento, como diâmetro da tubulação principal e tronco, né? E a tubulação secundária, certo? E montagem e instalação da rede de distribuição. É claro, né? A gente não vai tratar sobre montagem, tem jeito, mas a gente vai tratar muito sobre dimensionamento, diâmetro da tubulação principal e tubulação secundária. A gente vai falar muito sobre dimensionamento, tanto da tubulação principal, né, que é o tronco que a gente chama, e da tubulação secundária, que são as que vão para os automatismos. Ok? Bom, então, pessoal, nós vamos perceber aí que existem dois tipos de sistemas que a gente pode utilizar aí. O sistema em circuito fechado, que é o mais utilizado nas indústrias, né? Que o ar acaba por fluir em ambas as direções aí, né, da nossa rede de ar comprimido. Tá? Então, da central de ar comprimido, a gente tem distribuição para a rede, né, e a rede está em malha fechada aqui. A pressão nos automatismos acaba sendo mantida constante com mais facilidade, né, porque a gente está ligando a entrada na saída aqui, então a gente vai ter uma mesma pressão. É mais fácil de expandir a rede de distribuição. Tá? Se a gente quiser tirar uma tomada daqui e muda o automatismo lá para cima e volta para cá, beleza, é fácil de expandir a rede. E só que é mais difícil de fazer a separação de condensado. Porque imagine, né, que se a gente não pensar muito bem para fazer uma inclinação nessa rede de ar comprimido, a gente vai ter condensado decantando aqui no fundo dessa tubulação, né, principalmente na tronco, e vai ser ruim, né, porque a gente precisa drenar essa rede aí e vai ter hora que não vai conseguir. Agora, a rede em circuito aberto, ela é mais utilizada em instalações de pequeno porte, certo? O ar acaba fluindo em uma única direção, né? E é indicada para alimentação de pontos distantes, não tem muito jeito, né? Se a gente tiver um ponto muito distante, é melhor levar só uma rede para lá, em malha aberta, né? Circuito aberto. Mas ela traz maior facilidade para a separação do condensado, né? Contudo, a pressão varia mais ao longo da linha, porque vai tendo perda de pressão aqui ao longo do comprimento da nossa rede, tá, pessoal? Então, por vezes, a gente acaba tendo que instalar, e se for uma rede muito grande, acaba tendo que instalar uma outra unidade compressora ali no meio do caminho. Né? A gente tem que ter mais um compressor ali no meio do caminho. Tá? Mas independente do circuito que a gente vai usar, se é aberto ou fechado, dimensionamento acaba sendo a mesma coisa. Beleza? Bom, e aí tem os componentes de uma rede de distribuição. Né? Nós temos então a linha tronco, que a gente fala de linha tronco, que é a principal, né? E linhas secundárias que podem ser confeccionadas em tubo de aço galvanizado, aço preto, latão ou PVC. Tá? Geralmente é aço galvanizado, latão, e agora os mais modernos estão saindo em PVC. Eu não sabia, mas agora está saindo em PVC. Tá? Quando a gente tem linhas em tubo de aço galvanizado ou latão, a gente tem que ter junções soldadas para evitar problema de vazamento de ar, ou se não, se for junção roscada, a gente vai precisar sempre usar cola ali para não ter perigo de vazamento. Tá? É claro, né, que pontos de corrosão podem surgir ali na região de solda, e a cor normalizada pela ABNT para essas redes de ar comprimido é a azul. Tá? Então percebam, pessoal, que a gente vai ter sempre uma linha tronco, né, que vai fazer a distribuição de ar e vai ter pressões maiores. Tá? E também nós vamos ter as linhas secundárias. E essas linhas secundárias é que vão derivar ali para os nossos automatismos, certo? E percebam, pessoal, ó, que quando a gente dimensionar uma rede, a gente sempre vai ter, é claro, a linha principal, e ela vai ter uma válvula lá na entrada, porque se a gente precisar fazer uma manutenção na linha principal,
a gente consegue, na tronco. E nas linhas secundárias, sempre que eu sair com uma linha secundária da linha tronco, eu vou ter uma válvula, certo? No começo da linha, porque se der algum problema nessa linha aqui, a gente fecha a válvula e mexe só nessa linha, não precisa parar o ar comprimido da fábrica inteira, né? E descendo aqui, ó, a gente vai ter uma unidade de lubrificação, certo? Junto com o dreno e tudo mais, né? Com o purgador. E, na verdade, é um lubrifio aqui, né? Que é lubrificação, filtragem e regulagem de pressão. Ok? E a gente tem essa linha aqui, né? De tomada de pressão saindo para cima, para a gente ter menos possibilidade aí, né, de condensado subir aqui para cima, ok? Se a gente fizer para baixo, a gente vai tacar todo o condensado direto para baixo aqui. Por isso que a gente faz a tomada para cima. Tudo bem? Até aqui tá beleza, pessoal? Tranquilo, né? Só falação por enquanto. Tranquilo. Tá beleza. Beleza. Tá. Bom, a linha de alimentação aí, ela vai ter que ser feita pela parte superior da linha secundária para isolar o condensado, certo? Então, isso daqui que eu estava falando, né? A linha de alimentação, ela acaba tendo que sair uma curva para cima, uma curva de 180 para cima, né? Para a gente não ter esse condensado. As unidades de tratamento do ar devem ser colocadas nas extremidades de cada linha de alimentação próximas aos automatismos. Então percebam, né, que a gente não tem lubrifio para cá para cima. A gente vai ter lubrifio na hora que a gente fizer uma tomada de pressão aqui que vai para o automatismo. Tá? E é claro, registro e válvula, que eu estou falando válvula de fechamento, vão ser colocados estrategicamente para facilitar a manutenção sem a interrupção do fluxo de ar na linha principal. Então, a linha principal ela não pode parar. Tá? As linhas secundárias podem, porque cada linha secundária pode estar alimentando uma máquina, por exemplo. Tá? Então, se aquela máquina deu problema, eu fecho a válvula daquela máquina ou daquela linha secundária que está alimentando aquela máquina. Tá? Uma linha secundária, pessoal, não precisa necessariamente estar alimentando um único automatismo. Pode estar alimentando outros. Mas aí então você dimensiona uma válvula, né, nessa linha para cada parte aí, né, que você porventura precise mexer. Tudo bem? Bom, e aí para a instalação da rede, a gente tem diversas configurações aí, né? As redes de distribuição elas vão ser verificadas constantemente para evitar vazamento. Por isso não devem ser instaladas no interior de paredes ou enterradas. A instalação deve ser sempre aérea, tá? E a fixação pode acontecer de diversas maneiras, né? Mas principalmente o método 1, método 2 ou o método 3. O método 1, pessoal, percebam que a gente tem uma mão francesa fixada na parede, né? E a tubulação vai aqui pendurada por uma haste aqui na nossa mão francesa. A segunda instalação, nós temos um suporte fixado na parede e a tubulação presa aqui com essa presilha, né? E parafusada, tá? Na parede também. E a terceira e mais comum é essa mão francesa, né? E o tubo está fixado aqui na parte de cima, ou lateral aí da nossa mão francesa. O que a gente tem na escola é essa terceira configuração. Só que está ao contrário, né? Tá assim e a gente colocou por cima da nossa mão francesa a tubulação de ar comprimido, certo? Foi assim que foi feito lá, seguindo as normas aí e tudo mais. Beleza? Bom, as ligações entre tubos, os pontos mais propensos a ocorrer vazamento, a gente tem que tomar mais cuidado, né? A gente tem que usar de técnicas aí para não ter vazamento, né? Ou soldagem, ou usa uma cola aí para esse tipo de junção, tá? E nós temos aí diversas formas de fazer essa junção. Por rosca, por flange, por solda, acoplamento rápido, né? Qualquer técnica utilizada deve apresentar a mais perfeita vedação. Então a gente tem ligação aqui, ó. Por rosca, pessoal, é essa daqui que a gente já conhece, né? Você vai lá e rosqueia, por exemplo, uma luva
para juntar duas tubulações, ou vai lá e coloca uma curva, né? Uma curva de 90 graus, uma curva de 180, enfim, certo? A gente tem junção por flange também. Ela é bem boa, né? Mas precisa de uma vedação aqui, então ela acaba sendo um pouco mais cara. Acoplamento rápido, que é essa que a gente também conhece, né? Que é esse tipo de terminalzinho aqui que a gente chega com esse tubinho azul e encaixa aqui, certo? E também tem outros tipos de acoplamento que são por espigão, coisa desse tipo aqui, né? E esse cara também contempla esse tipo de acoplamento, porque aqui, né, a única coisa que vai acontecer, você tem um espigão, mas ao invés de colocar uma presilha ali para prender a tubulação no espigão, a gente prende com essa... Não sei como é que chama essa porquinha aqui, mas a gente prende com ela o tubo no espigão, certo? É como se fosse um engate rápido, mas não tão rápido, porque você tem que parafusar. É isso, certo? E a técnica mais comum aí que a gente vê são ligações roscadas, né, por conta do baixo custo e facilidade de manutenção, certo? Porque se a gente tiver uma ligação por flange, ela é mais cara, tá? E a manutenção é simples também, né? Mas por solda você tem que cortar o tubo e tudo mais, aquela coiseira, né? Mas é utilizada, a ligação por roscada é utilizada para tubulação com até 3 diâmetros, certo? Importante a utilização de fita vedar-rosca, devido à imperfeição de confecção da rosca, e cola para a junta de cabeçote, certo? Funciona muito bem para a gente fazer junção aí roscada em linhas de ar comprimido, beleza? Então, sempre, você pegou lá uma linha de ar comprimido para olhar, para dimensionar e tudo mais, né? Se você vai utilizar a conexão roscada, sempre em todas as junções passar teflon e cola para junta de cabeçote. Funciona com uma beleza, tá? E a união por soldagem, ela é menos propensa a vazamentos, isso se o soldador for bom, né? Se a gente está falando de solda de latão aí, o cara precisa ter uma técnica diferente, né? Aço galvanizado não vai dar muito não, tá? Só que tem um maior custo, né? E deve-se retirar as escamas formadas pelo processo de soldagem antes da utilização da rede, porque a gente pode ter ali uma soldagem ineficaz, né? E soldagem para engate rápido eu coloco aqui como instalações provisórias, né? Mas às vezes não são só instalações provisórias, às vezes os próprios automatismos. A gente precisa fazer manutenção, coisa do tipo, a gente coloca esse tipo de engate porque é mais fácil, né? Tá lá. Mas esse cara aqui pode dar problema, principalmente na junção com o tubo, certo? E hoje em dia, né, a gente já tem tubos desse tipo aqui, que são comuns, né, que a gente já deve ter visto sempre, mas tem os tubos aqui enrijecidos. Eles são mais indicados aonde a gente tem mais propenso à dobra da tubulação, né? Então a gente tem esse tipo de tubulação dessa azul aqui, né, de PU, poliuretano, para evitar a dobra da tubulação. Beleza? Bom, ainda sobre a instalação da rede de ar comprimido. A gente tem sempre que considerar, pessoal, uma inclinação na rede no sentido do fluxo de ar para facilitar o recolhimento de água condensada na tubulação. Então perceba que se a gente está alimentando a nossa rede, a entrada é por aqui, a gente tem que ter uma inclinação de 0,5 a 2% em função do comprimento reto da tubulação. Ok? Então a gente pega lá o comprimento da tubulação, né, e esse cara aqui vai ser de 0,5 a 2% do comprimento da tubulação. Tá? A gente tem que fazer isso principalmente, né, nas redes lá em malha aberta, mas em malha fechada a gente tem que considerar essa inclinação no conjunto inteiro. Ok? Devem ser sempre instalados purgadores, de preferência automáticos, para retirada do condensado da tubulação. Purgador automático é aquele lá, né, ele monitora a pressão dentro de um reservatório de água. Se a pressão chegar num determinado patamar, ele vai lá e abre a válvula de purga, né? E aí ele tira aquela água. O ruim é que vai cair na cabeça de alguém que estiver passando. E as tomadas de ar devem ser feitas pela parte superior, estou sendo redundante aqui, né? Mas é feita pela parte superior para você não jogar condensado direto no teu automatismo. É mais um sistema de filtragem aí. Certo?
E aí, né, eu falo aqui, né, qual o diâmetro da tubulação da rede principal e das redes secundárias, né? O diâmetro da tubulação aí era uma função do consumo de ar comprimido, do comprimento linear da tubulação, do comprimento equivalente das singularidades da tubulação, que são cotovelos, válvulas, T's, da queda de pressão admissível na tubulação e da pressão de regime. Tá? Então, para a gente dimensionar tanto a linha tronco quanto a linha secundária, a gente tem que levar em consideração tudo isso, tá, pessoal? O consumo de ar comprimido, que a gente vai ter que calcular por meio dos automatismos que a gente está usando, o comprimento linear da tubulação. Ó, se minha rede de distribuição está aqui e os automatismos estão 10 metros para frente, a gente vai ter que fazer as medidas de toda a tubulação, né? Vai ter que considerar o comprimento equivalente das singularidades, que a gente vai perceber aqui, né? Eu vou trazer essas tabelas para vocês, que cada singularidade tem um comprimento equivalente, né? Uma queda de pressão admissível e uma pressão de regime. Ok? Então, ó, a gente sempre vai levar em consideração esse passo a passo que eu vou passar aqui para vocês, certo? Então eu vou definir alguns parâmetros aí. Consumo de ar corrente é a quantidade em metro cúbico por hora. Por que metro cúbico por hora? Porque geralmente é a medida de vazão que a gente tem na maioria dos equipamentos, aí, principalmente nos brasileiros. Tá? Metro cúbico por hora. Tá? De ar comprimido, que será consumido pela rede. Então pensa assim, né? Se você vai ter um automatismo lá, eles têm um determinado consumo, e você faz uma estimativa de que eles vão funcionar, sei lá, 3 vezes por hora, então você faz aquele cálculo de consumo de quantidade de ar conforme o teu automatismo. Por exemplo, um atuador, um motor pneumático, que ele vai funcionar por dentro de 1 hora, vai funcionar 3 vezes, e cada vez ele consome 1 metro cúbico, sei lá, tá? Comprimento total da linha tronco é a soma do comprimento total da tubulação. Queda de pressão admitida acontece em função do deslocamento do fluido na rede para fins de projeto otimizado. Este valor não pode exceder 0,3 kg/força por centímetro quadrado, certo? Então, isso daqui, pessoal, esse 0,3 kg por centímetro quadrado, essa queda de pressão, né, pela rede, a gente vai considerar na rede inteira. Então, se a gente tiver uma rede muito grande e tiver uma queda de pressão maior que 0,3, a gente tem que diminuir a nossa rede e colocar um outro sistema de ar comprimido a partir daquela queda de pressão. Conseguiram me entender? Eu fico claro nisso? Ficou claro isso daí? Beleza? Essa queda de pressão está relacionada às perdas do fluido quando ele passa pelo encanamento? Isso, Kaique. Quanto maior for a nossa rede, né, a gente percebe que vai ter uma queda de pressão maior também, né? Então, se a gente tiver uma rede muito comprida, a gente vai perceber que essa queda de pressão vai acontecer muito grande. Então, a gente tem que admitir uma queda de pressão de, no máximo, 0,3. Mas isso é processo otimizado, tá? Quando a gente tem dinheiro para gastar para fazer o certo. E aí, nesse caso, né, se a gente tem uma queda de pressão maior que 0,3, daquele ponto em diante, a gente já tem que considerar um outro, como se colocasse um outro compressor que vai tocar uma outra parte da fábrica. Entende isso? Tudo bem? Entendi. Precisa de mais potencial, porque já acabou. Isso. Diminuiu o potencial ali de pressão. Certo? Os números de pontos de estrangulamento são as singularidades, né? Que a gente vai contar aqui os pontos de estrangulamento. E a pressão de regime é a pressão de ar que se encontra armazenado no reservatório. Então aquela é a nossa pressão de regime e a gente vai ter as pressões diferentes ali ao longo dos automatismos. Mas essa a gente regula com válvula lá. Ok? Então, ó, primeiro passo, dimensionamento da linha tronco. Tá? Vão anotando aí. Eu coloquei uma situação, exemplo aqui nos slides, pessoal, de dimensionamento da tubulação tronco de uma rede de distribuição de ar comprimido com essas características aqui. Ó. O consumo de ar é de 300 metros cúbicos por hora, certo? Então, ó, isso daqui é só para dimensionamento da rede. Ah, Raul, 300 metros cúbicos por hora. O meu reservatório e o meu compressor lá atrás
vão suprir isso? Não sei, você já tem que ter dimensionado isso antes, certo? O comprimento linear dessa linha aqui é de 300 metros, certo? Só que ela pode ser em malha fechada assim, ó. A gente vai contando 300 metros aqui tudo, certo? Ou se não, 300 metros saindo daqui e indo para cá. Malha aberta ou malha fechada, certo? 300 metros. A pressão de regime aqui é de 9 kgf por centímetro quadrado e a queda de pressão que eu adotei 0,3. Lembra que eu falei? Isso daqui é para projetos otimizados, né? Coisa fina. Aumento da capacidade prevista para os próximos 10 anos de 60%, certo? Então, pessoal, vocês sempre coloquem esse aumento de capacidade para não ter surpresa. Porque você vai lá e dimensiona uma rede. Às vezes você tem que dimensionar uma rede de ar comprimido. Você dimensiona uma rede e daqui a um ano você tem que mudar alguma coisa, né, no dimensionamento. Você tem que aumentar. Aí você vai perceber que você vai ter que aumentar a bitola do teu tubo aí, né? Você colocou um tubo de 1 polegada, agora eles aumentaram algumas coisas lá e agora o tubo, você calcula lá, teria que ser de 1,5 polegada. Então, para não ter isso, você já dimensiona para cima, né? Vocês vão ver que o custo aumenta um pouquinho, mas pelo menos você está prevendo coisas para daqui 10 anos, né? E aí você tem que, claro, dimensionar também as singularidades. E como que você vai fazer isso? Suponha que você tenha uma rede de ar comprimido desse jeito, certo? Você tem que medir o comprimento linear da tua rede. Então você vem aqui, por exemplo, aqui tem 100 metros, aqui tem mais 20, aqui tem 30, 40. Você vai somando, deu os 300 metros que eu falei aqui, certo? Aí você vai lá e conta as singularidades que você tem. Eu tenho uma curva aqui, 1T, 2T, 3T, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10T aqui, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas, 10T. Isso daqui para a linha tronco. Vejam que eu não estou olhando para a linha secundária. É só para a linha tronco, certo? E o meu ar comprimido vai entrar por aqui. Então tem mais um T, 11T. Beleza? Você vai lá e anota a quantidade de T, a quantidade de válvula, que tipo de válvula que é, que tipo de conexão que é, para você depois conseguir calcular a equivalência dessas singularidades. Beleza? Até aqui, pessoal? Beleza. Beleza? Tá. Então, olha só. Ó. Eu tenho aqui, então, ó. Eu vou calcular o volume de ar corrente de consumo para daqui 10 anos, certo? Então, se hoje eu tenho 300 metros cúbicos, vezes 1,6, que eu estou considerando mais 60%, daqui 10 anos eu vou ter 480 metros cúbicos por hora. Então, eu já dimensiono o meu compressor, já dimensiono o meu reservatório para 480 metros cúbicos por hora para suprir isso, certo? Bom, então considerei a minha linha até aumentada aí para daqui 10 anos. O segundo passo é calcular o diâmetro da tubulação sem considerar as perdas devido às singularidades, utilizando a equação abaixo. Ó, esse Q aqui, ó, é o meu volume de ar corrente, certo? Então eu vou colocar aqui 480. Esse LT é o comprimento da linha, tá aqui, ó. LT aqui, ó, 300 metros, tá vendo? O ΔP é esse cara aqui, ó, a queda de pressão. E a pressão de regime é 9. Então percebam, ó, essa equação aqui, pessoal, é a primeira que vocês têm que guardar. E esse consumo, esse aumento de consumo para os próximos 10 anos de 60%, eu coloquei aqui, ó, no cálculo de volume de ar corrente. Beleza? Só que até aqui, vocês viram que a gente não levou em consideração as singularidades. A gente só quer um pontapé inicial para saber qual que vai ser o diâmetro da rede para eu conseguir calcular as equivalências das singularidades. Então, olha só, para esse caso aqui do exemplo que eu coloquei no slide, a gente vai ter esse valorzinho aqui, vezes 480 elevado a 1,85,
vezes 300 dividido por 0,3,9 elevado a 0,2 vezes 10, nós temos um diâmetro de 70,0535 milímetros. Isso daqui vai te dar um valor em milímetros, beleza? Esse diâmetro aqui, da linha tronco, a gente chama de diâmetro parcial da tubulação tronco. A gente não está considerando as singularidades, beleza? Aí o que a gente faz? Vamos olhar então para as singularidades, certo? Vamos calcular o comprimento equivalente de cada singularidade, tá? Então, ó, se vocês olharem no livro... Nossa, não estou com o livro aqui. O livro que eu disponibilizei para vocês de hidráulica e pneumática, no final dele, ele tem essas tabelas aqui, tá? Então a gente vai olhar em cada um dos componentes, né, com base também, né, no diâmetro nominal, qual que é o comprimento equivalente dessa singularidade, certo? Então vamos supor, você tem um T com fluxo pelo ramal. Fluxo pelo ramal é fluxo pelo meio, tá? Então quer dizer que está entrando ou saindo aqui pelo meio e não pelas laterais. É esse caso aqui, por exemplo, ó. Está entrando ou saindo ar pelo meio, ok? Esse daqui também, ó, fluxo pelo ramal, certo? Bom, então a gente tem aqui o cara, fluxo pelo ramal. Como a gente fez as nossas contas lá e a gente achou um diâmetro de 70 milímetros para a linha tronco, aí dividido por 25,4, que é em polegada, né? Mais ou menos 2,75 polegadas. 2,75 polegadas está mais ou menos aqui, 2 polegadas e meia para 3 polegadas. Eu acho que considerou 3 polegadas, tá vendo? Não. 3 polegadas. Então, a primeira singularidade, que é T roscado com fluxo pelo ramal, tem comprimento equivalente de 5,2 metros. Está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, 70 milímetros, que vai dar 2,75 polegadas, eu considero ali que são 3 polegadas, porque 2,75 é maior que 2,5. Então, eu vou para a parte de cima aqui, 3, certo? Então, eu considero que esse T aqui é de 3 polegadas, com conexão roscada, ele tem uma perda de pressão, um comprimento equivalente na rede de 5,2 metros, certo? A queda de pressão que ele ocasiona na rede é equivalente a 5,2 metros. É por isso. Ok? Conseguiram entender aí? Tá certo, hein? Deu? Deu para entender? Beleza. Agora, ó, marquei lá o comprimento equivalente. Vou para o próximo. Tenho aqui, ó, uma outra singularidade. Um T roscado com fluxo em linha. Certo? Um T roscado com fluxo em linha, ó, o diâmetro nominal é de 3 polegadas com conexão roscada, eu tenho um comprimento equivalente de 3,7 metros. Perceba que a conexão por flange, ela tem uma perda menor, né? Porque ela tem menos cavidades ali dentro da conexão, por isso que ela é menor. Então, 3,7. Esse cara aqui, ó, que é uma válvula do tipo gaveta com conexão roscada. Para 3 polegadas, a equivalência dela em comprimento é de 0,58 metros. E eu vou fazer isso para cada um dos componentes. Curva de 90 graus de raio longo. O raio curto, pessoal, ele tem um comprimento equivalente maior. Tá? Esse daqui de raio longo, 1,2. E aí eu boto numa tabela e faço. Se eu tenho 5 T roscado com fluxo em ramal, o comprimento equivalente de cada um é 5,2. 5,2 vezes 5, 26. 29 vezes 3,7 está aqui. 7 vezes 0,58 está aqui. Está aqui. Então eu tenho um comprimento equivalente das singularidades de 143,36 metros. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse valor aos 300 metros de linha que eu já tinha. Tá? Então, o comprimento linear da linha era 300 metros, eu adiciono 143,36, vou ter esses 400
e 43,36 e faço novamente o cálculo, agora considerando, além dos 480 metros cúbicos por hora, os 443 metros de tubo. E aí a gente vai perceber que esse tubo aqui, né, vai acabar por aumentar, né? De 70 milímetros a gente vai para 75,74. E se a gente converter para polegada, dividido por 25,4, a gente vai ter 2,98, que não vai fugir das nossas 3 polegadas aí. Beleza? Para esse caso aí. Tem casos em que a gente calcula singularidades aí para 2,5 polegadas e tem que aumentar, depois que a gente refaz o cálculo aqui, né, com as singularidades, a gente tem que aumentar para 3 polegadas, por exemplo. Ok? E aí, né, tem uma outra tabela ali no próprio livro, né, que vocês podem ver aqui, né, que tem uma conversão. O diâmetro interno aqui, ó, de 75,74, a gente tem que considerar o diâmetro interno, tá? De 75,74 vai dar um tubo aqui de 3 polegadas. Aí a gente pode ver a espessura da parede, né? Com rosca e com luva e tal, e a máxima pressão de ensaio ali, ou a pressão de ensaio. Peso teórico do tubo preto, tudo mais, certo? E aí é só você procurar na tabela, ou se não fazer a continha, tá? 75,74 milímetros dividido por 25,4, você vai ter o valor em polegadas aí. E escolhe teu tubo. Tranquilo? Isso daqui, ó, é para rede tronco. Agora, para o dimensionamento das linhas secundárias, a gente vai levar em consideração o mesmo cálculo, tá? Só que a gente vai ter muito menos automatismos. Aliás, o fluxo de ar vai mudar para cada das linhas, né? Para cada uma das linhas eu vou ter um fluxo de ar, certo? Então esse Q aqui, ó, vai ser para cada linha, e o comprimento também ele vai mudar, porque a gente vai ter uma pressão vinda da linha lá de cima, né? Que é essa pressão de trabalho. O ΔP aqui não vai mudar, só o que vai mudar aqui é o nosso Q, que é o consumo de ar comprimido, e o comprimento da nossa linha, comprimento linear. Aí você faz o primeiro passo, você considera a tubulação normal, quanto que ela vai consumir, qual que é o comprimento linear dela, certo? Capacidade de aumento de 60% aí para os próximos 10 anos, e calcula as singularidades, ok? Faz a continha para saber qual que é o diâmetro inicial, equivalência em polegada de meia polegada, procura as equivalências na tabela, faz a continha e descobre ali qual que vai ser a tubulação que você vai usar para a sua linha secundária, né? Que nesse caso aqui foi 1/4, tá vendo? Quando a gente fez o primeiro cálculo, lá, ó, deu meia polegada. E depois no final a gente descobriu que meia polegada não ia dar, que teria que ser um tubo de 3/4 para essa linha secundária. Ô Raul, então, pelo que eu estou entendendo, cada linha secundária, então, eu vou ter que olhar de um jeito, saber qual que é o consumo de cada linha secundária, para saber como que eu vou dimensionar essa linha secundária? Sim, cada linha secundária é uma linha. Então a gente tem que dimensionar cada linha particularmente. Beleza, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Beleza. O consumo total, quando eu estiver calculando no tronco, é o consumo de todas as minhas linhas secundárias, só que somadas numa só, né? Isso, exatamente, Kaique. Aí você vai ter que saber, então, quanto cada linha vai utilizar. E é claro que a somatória das suas linhas secundárias tem que dar o valor da sua linha primária. Não tem jeito de ser diferente, tá? Beleza. Beleza? É tranquilo, tá, pessoal? Se vocês olharem aqui nos slides, ó, é bem facinho, é um passo a passo mesmo, né? E é interativo, né? Porque eu começo com um diâmetro nominal, aí não deu certo, eu aumento e vou até chegar num diâmetro que satisfaça, né? Na verdade, você só vai ter que dar 2 passos, né?
o primeiro passo é para você saber um diâmetro, o primeiro chute, né, inicial. Com esse primeiro diâmetro da linha, você vai lá e vê as suas singularidades, né, o comprimento equivalente. E se achou o comprimento equivalente, você vai lá e calcula o diâmetro real que você vai ter que usar. Só isso. Você faz a conta 2 vezes. Com a mesma equação. Depois eu tenho que conferir o diâmetro interno também, né? Isso, isso daqui, ó. Esse diâmetro que a gente acha é sempre o diâmetro interno, tá? Então, não adianta ir pelo externo, né? Porque o externo você já está considerando a parede do tubo. Então você tem sempre que ir pelo diâmetro interno, não adianta ir pelo externo. Certinho. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Alguém com dúvida? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Ah, beleza. Então, e qualquer coisa, os slides dá para entender certinho também. Dá, eu deixei eles bem didáticos para vocês irem seguindo por ele, tá? Ele é material para vocês também. Eu disponibilizo os slides, vocês sabem. Então vocês olhem lá no slide e vão seguindo certinho. O livro, eu acho que eu coloquei aqui também. Link para acesso a materiais, aqui, ó. Eu acho que o livro eu também coloquei aqui, então vocês conseguem ver. Olha lá, ó. Automação pneumática, tá vendo, ó? Então o livro vocês também conseguem ver. Você não vai conseguir abrir direto, porque ele não vai conseguir, são 328. Ah, não, consegue sim. Ó, esse livro aqui, ó, lá no final dele. Deixa eu ver. Cadê aqui? Eu acho que é para baixo, nos apêndices ali. Deixa eu ver. Vou mostrar para vocês onde é que tá? Não, referências, não é isso, não, é mais para cima então. Aqui, ó, quer ver? Aqui são os cilindros normalizados, a gente vai ver. Abre. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. É o anexo 6. O anexo 6, olha lá, ó. A gente tem cotovelo 90 graus comum, a curva de 90 graus. Então perceba, ó, que o comprimento, a equivalência linear de um cotovelo para uma curva é diferente, tá vendo? Então se você usar um cotovelo para fazer tua rede, você vai ter uma singularidade. Se você usar uma curva, você vai ter outra. Tem a curva de 45. Isso daí a gente via também em fenômenos de transporte, que a gente tinha que calcular a perca. Isso. Vocês lembram que vocês calculam? Ó, vocês devem ter visto com o Emerson, né? Sim. Eu não lembro dessa disciplina na minha graduação, não, e não é minha especialização, né? Mas vocês lembram lá que vocês calculam a perda de carga por conta da própria turbulência lá que o líquido ele tem no tubo. Isso, no tubo. O escoamento dele é turbulento. Exatamente. Os de Reynolds lá. Então, isso daí, né? Essas perdas foram calculadas e apresentaram aqui para vocês uma tabela já prontinha do quanto que seria isso em comprimento linear, tá? Então, se a gente considerar essa curva como sendo alguma coisa reta, eu vou precisar de 1,2 metros de tubo para ter a mesma queda de pressão, tá? Então é basicamente isso daí, tá? Só que vocês não precisam fazer essa tabela, vocês já têm os valores aqui. Então usem os valores, tá? Então aqui no capítulo, anexo 6 do livro lá, que eu disponibilizei para vocês, vocês viram, né, o link, é só abrir o link aí do livro, tá? E aí vocês vão sempre usar esse cara aqui, ó. Beleza? Ó, essa curva de 180 graus vocês sempre vão usar para dimensionar a linha secundária, tá? Aí vocês vão ter T com fluxo em linha ou T com fluxo pelo ramal. Vocês vão ter que ver o que é. Tem válvula gaveta, válvula globo, vocês têm que dimensionar melhor, né? Que a válvula gaveta, ó, a válvula de gaveta, ela tem uma equivalência aqui. Eu estou olhando para 3 polegadas, né? Mas a válvula globo,
A Globo, ela é mais turbulenta. Então, olha só, a gente tem uma equivalência aqui, ó, muito maior, 24, enquanto essa é 0,58, tá vendo? Beleza? Essa válvula angular aqui, ó, é aquela que é como se fosse uma borboleta, né? Angular, 5,5. Aí depende, né? Do que vocês vão ter, certo? Na rede de vocês. Vocês podem ter o que vocês quiserem. Tranquilo, pessoal? Ficou claro aí? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Essa parte aqui ela é simples, mas é fácil de se perder nas contas, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo as contas, faz devagarinho e tudo mais, mas vocês viram, é bem simples, tá? De calcular. Professor, tem como disponibilizar os slides antes das aulas? Assim vamos acompanhando e anotando junto com a aula. Ah, pode ser, Gabriel. Eu disponibilizo sim. Aí eu ponho no Moodle, tá? Mas vocês lembrem, tá? Porque às vezes antes da aula eu já disponibilizo. Vocês me lembram, eu já disponibilizo e a gente começa a aula. Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser. Aí vocês vão vendo aí. Tá bom. Eu acho que é melhor, né? Às vezes fica melhor para vocês, né? Então tá. Então beleza. Ó, eu vou deixar lá como umas atividades para vocês, referente à aula passada, e essa aula aqui vocês fazem lá, tá? E entreguem conforme a gente combinou. Eu vou pedir a lista, eu vou dar a lista lá para vocês, e vou pedir para entregar em formato de PDF, porque eu quero ver as continhas e tudo mais, tá? E vou pedir para vocês repetirem esse dimensionamento aqui, tá? E vão treinando também, porque a gente vai fazer dimensionamento de uma rede e isso vai ser projeto final para a disciplina. Eu vou dar algumas características da rede, tá? De uma rede, e vocês vão ter que dimensionar essa rede para mim, certo? Mas isso é mais para o final, tá, pessoal? Mas lembrem que vocês vão ter que fazer isso daqui e é isso, tá bom? Uhum. Beleza então, pessoal? Beleza, professor. Obrigadão, viu? Beleza, um Obrigado. abraço, pessoal. Me alonguei um pouco aí. Hã? Até Até. semana que vem. Até semana que vem, gente. Qualquer coisa a gente se fala aí, professor. Até mais. Falou! Um Valeu, abraço. mais, falou. obrigado. Tchau, tchau.